No episódio de hoje você vai conhecer duas expressões típicas brasileiras que ilustram bem duas situações muito comuns na vida de todo ser humano. Venha descobrir com a gente que expressões são essas. A partir de uma história real. Junte-se a nós em mais um episódio de Don't Panic, Keep Speaking Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel and much more. So, fasten your seatbelts and have fun. Tudo começou com um belo convite para um dia em um parque aquático, próximo à região da praia aqui no Rio Grande do Sul. Para poder aproveitar uma promoção e o feriado de carnaval, então nós resolvemos ir nesse parque aquático com a nossa amiga. A compra dos ingressos promocionais ocorreu cerca de 2 semanas antes, ou até 3 semanas antes da data do feriado, a data escolhida para ir ao parque aquático. Então, nesse momento não era possível prever as condições climáticas ou prever a previsão do tempo para esse dia. Então a gente deixou tudo combinadinho, convidou mais alguns amigos e fomos bem felizes até a casa dessa amiga que fez o convite, que inclusive vocês já conheceram ela em outro episódio. Isso aí, muito bem. Porém, quando o dia chegou, na véspera já vimos que a previsão do tempo era de chuva para o dia inteiro, no dia em que iríamos ao parque aquático. Mas agora não tinha mais muito o que fazer. Agora não tinha mais volta. Nós já tínhamos viajado até a casa da nossa amiga, já tínhamos comprado os ingressos, convidado outras pessoas para ir com a gente. Então, o que a gente fez? A gente foi mesmo assim. Afinal de contas, o parque aquático já ficava a cerca de 2 horas ou 2 horas e pouco da nossa cidade. Então, nós havíamos nos programado para ir no dia anterior, como já comentamos. Então, não tinha mais volta e era um parque aquático. Então, se a gente já ia se molhar mesmo, aí entra a expressão, né, Érica? Tá na chuva, é para se molhar. Essa é uma expressão que tem outras variantes também, mas a gente pode comentar as outras variantes em outros episódios. Mas o fato é que, se você já está numa situação que não tem saída, aceita a situação e seja feliz. A ideia por trás desse ditado é isso. Então, a gente já tinha tudo programado e como o parque era aquático, você já ia estar ali nas piscinas, a chuva pouco importava. Fomos com chuva mesmo e determinados a nos divertir o máximo possível dentro das condições que a gente tinha. Porque, afinal de contas, o tempo a gente não podia controlar, mas o quanto a gente ia se divertir, a gente podia controlar. E nós decidimos nos divertir bastante nesse parque aquático, aproveitando todas as atrações e enxergando o lado positivo da coisa. Lembra qual era o lado positivo, Érica? Sim, já que estava chovendo, teriam poucas pessoas no parque aquático, consequentemente teriam poucas filas nos brinquedos, então a gente poderia brincar muito nos brinquedos. Antes de eu contar sobre como a gente se divertiu brincando nas atrações, nos brinquedos do parque aquático, e até para o pessoal ganhar aqui mais vocabulário diferente sobre o que a gente vê num parque aquático, no caminho aconteceu algo muito engraçado. Existem pessoas que têm muito azar, né? Eu não acredito que haja sorte. Sorte eu não sei se existe, mas azar eu tenho certeza que existe. Porque quando a gente ficou sabendo que estava chovendo e o clima ficou chuvoso o dia todo, embora não estava frio, a temperatura era de cerca de 25 graus, 26 graus, era agradável o suficiente para se aproveitar uma piscina. Mas devido à condição de chuva, essa amiga no caminho falou assim: Não tem problema a chuva, eu estou indo só pela sauna. Ela nunca tinha experimentado uma sauna. Eu, particularmente, gosto mais da sauna seca, que é aquele lugar onde você entra e fica bem quente, mas não tem vapor. O aquecimento é geralmente alguma madeira ou algum ferro, e você joga essências de eucalipto e sobe um aroma bem agradável, fica bem quente
A sauna seca para mim é o ideal. A sauna a vapor, que é aquela onde solta o vapor d'água que esquenta o ambiente, eu não gosto muito, me sinto mais sufocado dentro dela. Só para você entender um pouco mais o que é uma sauna. Mas enfim, essa nossa amiga não sabia, nunca tinha ido a uma sauna, estava ansiosa pela sauna, então a chuva não tinha problema, podia chover o quanto fosse porque ela queria mesmo era experimentar a sauna, e aí ela já teria ganho o dia, nas palavras dela. Mas aí quando chegamos ao parque aquático, qual foi a primeira coisa que notamos num aviso logo na entrada? Sauna em manutenção. Por isso, se sorte não existe, eu tenho certeza que azar existe, porque é o único brinquedo, a única atração, não é bem um brinquedo, né? Mas a única atração de todo o parque que estava em manutenção e estava fechado era justamente a sauna que a nossa amiga queria muito conhecer, queria muito usar. Mas enfim, aproveitamos bastante o parque, mesmo debaixo de chuva. Porque eu particularmente gosto das atrações dos toboáguas e tobogãs mais radicais. Eu também gosto de ficar bem longe deles. Eu já gosto dos tobogãs que são fechadinhos, cheios de curvas, ou que a gente desce com boia, mas nada muito radical. E se você não sabe o que é um tobogã e o que é um toboágua, eu vou explicar aqui o meu conceito. Eu não sei se essa é a definição correta, mas na minha cabeça, sempre que eu ouço toboágua, me vem esse escorregador que geralmente tem nos parques aquáticos, um slider, que termina em uma piscina. Ou seja, ele te joga num corpo de água mais profundo. E o tobogã, ele é um escorregador similar, mas que ele não deságua, ou ele não te joga numa piscina. Você simplesmente termina nele mesmo, com alguma água para te frear ali. Para mim, isso são tobogãs. Então, essa é a distinção entre tobogã e toboágua. Mas para a maioria das pessoas é a mesma coisa, são esses escorregadores presentes nos parques aquáticos. A única coisa ruim que eu achei é que os parques aquáticos não são feitos definitivamente para pessoas sedentárias. Talvez a gente sinta mais isso pelo fato do parque estar vazio, então a gente conseguia subir e descer dos brinquedos bem rapidamente e várias vezes usar as mesmas atrações, os mesmos tobogãs. Mas como eles são altos, a gente tinha que subir muitas escadas. E além de subir muitas escadas, se o brinquedo era de boia, a gente ainda tinha que subir todas essas escadas carregando a boia. Mas foi bem divertido, a gente conseguiu se divertir bastante, apesar da chuva, ir várias vezes nos brinquedos durante o período da manhã, principalmente, e o início da tarde. Particularmente, eu gostei muito de 2 toboáguas. Eu vou descrever um deles aqui agora. 2 toboáguas não, 2 atrações, né? Que são das mais radicais, das que a Érica não vai. A Érica só vai nessas de boia, nessas mais de criancinha, menos radicais, né? Mas teve uma atração lá que, inclusive, você precisa assinar um termo de responsabilidade. Ou seja, você precisa reconhecer que você pode se machucar usando essa atração, você corre esse risco e você não vai processar o parque se você se machucar. Você entende os riscos e não vai responsabilizar o parque, caso você se machuque. Mas nem era nada muito perigoso, era só um toboágua que ele é alto e no final do escorregador ele tem uma curva para cima. Então ele lança você para o alto para depois você cair na piscina. Então tem 2 versões, uma versão um pouco mais baixa, que você é lançado cerca de 1 a 2 metros de altura antes de cair na piscina, e a versão mais alta, você é arremessado cerca de 4 metros de altura, e aí cai na piscina. O problema é que como você vai deitado no tobogã, ou nesse caso no toboágua, você é arremessado meio deitado, e você precisa fazer um movimento de abdominal, um movimento para frente, inclinar a cabeça para frente, para que você não caia na água deitado. Aí é que está o detalhe que pode ser perigoso, porque se você não consegue
você pode cair de costas ou de lado, vai doer bastante, porque como você está caindo de bem alto na água, o impacto do seu corpo com a água pode causar hematomas ou pode doer bastante pelo fato de você estar caindo de uma altura considerável e de mau jeito, ou seja, numa posição errada. A gente até aprendeu uma palavra nova também nesse dia que os gaúchos estavam usando ali, que é uma coisa que para nós era novidade, né, Érica? Sim, toda vez que alguém caía de forma errada, a gente escutava o barulho, aí alguém dizia, ai, que paletada! Eu achei isso muito engraçado. Ou paletaço, né? Que para os gaúchos é bater as paletas. Paleta é o nome de uma parte do boi, que é usado aqui para comprar carne e que carinhosamente se refere a essa mesma parte no ser humano, que eu entendo que seriam aqui a parte de trás das costas, mais ou menos a região da lombar ou das costelas aqui atrás. E aí tinha todo esse risco, eu assinei o documento, fui e felizmente eu consegui pular e do jeito certo, no caso, após ser arremessado pelo toboágua, eu consegui me posicionar do jeito certo e não levei nenhuma paletada, nenhum paletaço, consegui cair certo. O único problema é que eu estava meio que com a boca aberta, então eu acabei batendo meus dentes, sabe? Fechando a boca e batendo meus dentes com impacto com a água. Mas isso foi só uma ou duas vezes. Depois, todas as outras vezes que eu fui, eu consegui cair de maneira correta, tão correta, que inclusive o orientador da atração, o homem que fica ali orientando, explicando para você a posição e os riscos, como descer da maneira certa, em um determinado momento eu já estava indo tantas vezes no tobogã que ele nem estava mais ali perto para dar orientação, ele olhou de longe e só falou, só espera o meu ok que você já sabe, né? Ele tinha percebido que eu estava me dando bem ali no brinquedo, na atração, então ele confiou que eu sabia como cair da maneira correta. Foi bem legal, fiquei bem feliz. Evidentemente, o Hugo foi inúmeras vezes nesse brinquedo, né? Que o cara já até desistiu. Não, você já sabe ir, pode ir sozinho. Agora, o que eu mais gostei foi um que era todo fechado e cheio de curvas. Foi muito legal. Esse foi muito legal mesmo. A gente até começou a competir nele. Tinha, na verdade, dois, né? Um era aberto, o outro era fechado, e a competição começou aí. Um descia no aberto e outro no fechado e via quem chegava primeiro. Mas aí depois a gente chegou à conclusão de que quem descia no fechado chegava primeiro, porque ele é mais rápido. Então, para saber quem ia mais rápido nesse fechado, a gente começou a cronometrar. Aí a gente cronometrou de cada um para ver quem era o mais rápido. Foi bem divertido. E, coincidência ou não, quem deu essa ideia de cronometrar foi a Érica, e no final das contas, ela que ganhou. Ela que conseguiu descer o toboágua em 13 segundos, enquanto a maioria dos outros estava descendo entre 18 e 20 segundos. Eu lembrei aqui agora, Érica, que a gente também quase criou o caos no parque, criando a discórdia em um determinado brinquedo, lembra? Sim, eu me lembro. Que era numa rampa, que na verdade era para descer uma pessoa de cada vez. Mas em um certo momento que a gente subiu ali para descer nessa rampa, a gente perguntou para o rapaz se não poderia descer de 2. Porque era uma rampa bem larga, devia ter uns 2 metros de largura, então daria tranquilamente para descer de 2. E o rapaz deixou. Então depois que a gente desceu de 2, outras pessoas também começaram a descer de 2. Porque o brinquedo descendo de um só não era tão divertido, era legal, mas normal, então nem muitas pessoas estavam indo ali. Depois que viram a gente descendo de 2, começou a lotar o brinquedo, a fila ficou enorme. Sim, porque o brinquedo ficou mais divertido. Mas aí, de repente, o carinha que estava lá responsável foi embora e veio outro. Aí esse outro acabou com a brincadeira de todo mundo. Ficou falando, não, é um só, porque ele não sabe de nada, porque ele não trabalha aqui nesse ponto, ele faz outra coisa, só estava me substituindo para hora do almoço, e ficou lá falando um monte e não deixou ninguém mais descer de 2. Aí agora era só um de cada vez no brinquedo. E nós que começamos a moda, já sabíamos que isso ia acontecer, porque o próprio homem, quando a Érica disse carinha
é o rapaz, o homem responsável ali pelo brinquedo. Ele já tinha falado, aproveita que eu tô deixando, porque na verdade não pode. Os outros não vão deixar. Então a gente já sabia que isso ia acontecer, mas os outros que chegaram depois acharam que isso era o padrão, que era normal. Então a gente ouviu eles reclamando bastante com o homem lá. A gente estava descendo de 2 até agora, todo mundo desceu de 2 e agora na minha vez não vai poder descer de 2. E o carinha estava tentando se explicar, como a Erika bem disse, se defender dizendo que ele estava certo, o outro que deixou descer de 2 é que estava errado. Mas enfim, aí a gente criou o caos e depois foi embora. Mas, Hugo, você foi lá nesse parque aquático por causa de uma atração específica. Sim, eu queria muito experimentar como era surfar. Apesar de eu ter gostado bastante dessa que eu fui arremessado, que eu já contei, a atração que eu queria mesmo experimentar era um simulador de surf. Ele fica jogando bastante água assim, numa posição que é como se fosse simulando a praia, né, simulando as ondas, e você tem a oportunidade de tentar se equilibrar ali em cima de uma prancha, ficando em pé ou deitado. Eu queria realmente era ficar em pé. E, para minha surpresa, eu acho que já posso mudar para uma região de praia, porque no meu DNA deve ter alguma coisa que dá uma predisposição para o surf. Porque, claro, com a ajuda do instrutor, para ficar em pé na prancha, mas eu consegui me equilibrar ali por um bom tempo sem cair. E a gente via outras pessoas indo e via todo mundo caindo imediatamente, era bem engraçado. E eu até queria cair também, mas não caí, fiquei em pé, consegui me equilibrar na prancha de surf. Obviamente não consegui fazer manobras, mas aí já seria um outro passo. Como esse brinquedo estava com uma certa fila também, até que não era grande, mas como tinha um cara que sabia surfar, o brinquedo funcionava da seguinte maneira: você podia cair 2 vezes, se caísse 2 vezes já tinha que dar lugar para o próximo. Ou, se você não caísse, você podia ficar 3 minutos. Mas esse rapaz aí, o outro usuário do brinquedo, da atração, sabia surfar. Então ele gastava todos os 3 minutos dele ali e já entrava na fila de novo. Aí a fila ficou um pouco demorada. Então eu só fui 2 vezes nessa atração, mas valeu a pena. Foi uma experiência muito legal. E no fim, depois de termos brincado muito em tobogãs, toboáguas, ou seja lá o que for, nós terminamos o dia na jacuzzi, porque lá tinha a piscina térmica e tinha uma jacuzzi bem quentinha, bem gostosa, e a gente ficou ali um pouquinho e depois nós fomos embora. Mas eu não sei se vocês se lembram, quando a gente começou a contar essa história toda, o objetivo era ensinar 2 expressões para vocês. Uma já foi, que era aquela, quem tá na chuva é para se molhar mesmo. E a outra é para se referir a nós termos ido ao parque aquático mesmo estando chovendo e a gente se divertiu muito, que tudo isso que a gente fez foi uma indiada ou um programa de índio. Indiada é como os gaúchos falam aqui, né? Eles se referem a alguma situação como uma indiada quando é uma situação assim atípica, desconfortável. E em São Paulo e no Rio de Janeiro eu já conhecia isso como programa de índio. Um programa de índio é exatamente isso. Ir num parque aquático num dia de chuva, com chuva, é um baita programa de índio. Eu não sei a origem dessa expressão, mas o significado, a aplicação são assim, situações em que tinha tudo para dar errado, ou a programação, o passeio parece meio estranho, não tão legal assim, mas no final das contas dá tudo certo. E de bônus você ainda aprendeu o paletada, ou paletaço, que a gente também aprendeu aqui, nesse dia no parque aquático. Espero que vocês tenham gostado dessa história de como nós passamos o feriado e tenham entendido essas expressões que nós explicamos. E você, já fez algum programa de índio? Esse foi mais um episódio de Don't panic, keep speaking Portuguese.